Olá, sejam bem-vindos a mais um Vai Se Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo, comida. Vocês já pararam para pensar no quanto quase 8 bilhões de seres humaninhos produzem de lixo? Para onde vai esse lixo? Na verdade, eu nunca tinha pensado de forma nem macro nem micro sobre esse tema, até mudar recentemente para uma casa. Quando a gente mora em prédio, a questão do lixo ela é muito separada da gente, né? A gente deixa lá ou leva lá embaixo e alguém lida com isso. Se tem compostagem, não, que é muito raro. Se tem reciclagem, botar lá no saco de reciclagem, alguém lida com isso. Agora, quando você muda para uma casa, quem mora em casa pode me dizer isso, a relação com o nosso próprio lixo muda muito, porque você vê a quantidade de coisa que você joga fora quando você cozinha, você vê se você tem horta ou se você tem árvore perto, você cata as folhas, enfia num saco plástico para jogar fora. As embalagens das coisas de, sei lá, delivery ou que você compra no mercado é uma montanha. E uma boa parte disso não precisa ser jogado fora. Pode ser transformado em adubo, pode ser devolvido para a natureza de uma forma muito mais limpa, pode fazer bem para suas plantinhas, mesmo que você não tenha uma horta em casa. É a tal da compostagem. O que é compostagem? Para que serve? Dá para fazer em apartamento? Você tem mesmo que fazer compostagem? Eu confesso também que eu era uma ignorante profunda e completa a respeito do tema. E eu comecei a me interessar por minhocário, que são aquelas caixas com minhoca, né, que você joga resíduo orgânico, para ter em casa quando eu mudasse para essa casa que hoje eu moro. Eu não tinha a menor ideia de como funcionava o minhocário, eu não tinha a menor ideia do que podia ir no minhocário. O tema hoje do Vai Se Food é compostagem. E antes de chamar o nosso convidado, que já apareceu, ele é a pessoa com mais aparecimentos no Vai Se Food até hoje, no 3º ano, antes de falar sobre isso, eu queria só passar alguns dados a respeito da produção de lixo, que está diretamente ligada, em boa parte, à alimentação. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicou que o material orgânico de tudo que se joga fora no Brasil corresponde a 52% do volume total. Isso tudo vai para aterro sanitário, onde ele é depositado com todo o resto, sei lá, capinha de celular, sapato velho, tudo que vai para o lixo, e ele acaba se transformando num grande problema ambiental, sendo que resíduo orgânico não precisaria ser um problema ambiental. Tem um estudo anual, Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. Em 2020, a gente produziu 79 milhões de toneladas de lixo no Brasil. E o mesmo estudo diz que cada brasileiro produz, em média, quanto por ano? Cada pessoinha, você. Quanto de lixo vocêzinho produz por ano? Você já parou para pensar nisso? Você é uma pessoinha. Quanto você produz de lixo por ano? Segundo este relatório, cada brasileiro produz mais de 1 quilo de lixo por dia. Isso dá dos 379 quilos de lixo por ano, cada pessoa. E lembra que 52% de tudo isso é orgânico, então a gente não precisaria estar jogando isso fora para virar problema ambiental em aterro. Para falar sobre compostagem, como que a gente pode ter em casa, por que é importante, por que é legal, nós estamos aqui novamente com o Guilherme Ranieri. Muito obrigada, Guilherme, por estar aqui novamente com a gente. É um prazer, hein? Olha só, terceira aparição, já estou criando números aqui, Terceira hein? aparição, a pessoa que mais veio falar no Vai Se Food. O Guilherme, para quem não lembra ou não viu os outros episódios, é gestor ambiental, mestre em ciência ambiental, especialista em punk, plantas alimentícias não convencionais, e autor do livro que eu adoro, que virou uma bíblia lá em casa, Matos de Comer, Identificação de Plantas Comestíveis. E também, para quem quiser, ele tem um perfil no Instagram, @matosdecomer. Guilherme, eu tive a ideia de fazer esse episódio com você, porque há uns tempos atrás você colocou uns dados e umas informações muito interessantes sobre compostagem no Instagram.
coisas que eu não fazia a menor ideia, inclusive que dá para compostar bicho morto de zoológico. Isso é outro, ninguém vai compostar elefante em casa, mas depois a gente fala disso. Agora, o que é compostagem e por que se fala na cidade, as pessoas vêm falando cada vez mais disso? No campo se fala desde sempre, né? Mas para leigo, o que é compostagem e por que se fala tanto nisso? A compostagem, bom, primeiro, boa noite a todos, todas. A compostagem é o processo de transformação da matéria orgânica em um resíduo estabilizado. Em termos técnicos, na prática, é transformar tudo que já foi vivo um dia em uma substância que nem um bicho mais quer comer. Depois que todos os bichos comeram, o que sobrou é o composto, que é a matéria orgânica estabilizada, ou o humus. Esse é o processo de transformar tudo que já foi vivo morreu em humus. E este humus, ele vai servir de substrato, ele vai servir para você misturar na terra para produzir outras coisas vivas, é isso? Exatamente. É quando a gente fecha o ciclo e do pó veio, a pó voltarás, então a gente vai pegar tudo aquilo que já foi vivo, transformar nessa substância que vai alimentar outra vida, que um dia vai virar humus de novo. É um ciclo bem fechadinho. Em suma, é um adubo. A gente pode dizer que é um Perfeitamente. adubo orgânico, que é muito diferente Perfeitamente. do adubo sintético, né? Que é nitrogenado, que é. Enfim, a gente não vamos entrar nisso, vamos entrar na outra história. Tem uma denominação, uma descrição aqui do que é compostagem, que é um processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. E é isso que é legal falar, porque quando a gente fala de reciclar os plásticos, a gente sabe o quanto é importante não devolver para a natureza um negócio que demora milhares de anos para se decompor e tal. A gente tem essa mesma noção a gente não tem essa mesma noção de reciclagem com a casca de banana, com o talo da cenoura que a gente não comeu. A gente acha que isso é lixo, né? Fala um Exato. pouco para a gente quais são os tipos de compostagem e a doméstica, por que a gente pode aproveitar tudo isso, todas as aparas de legumes, verduras e tal, para produzir algo que vai livrar os lixões e vai fazer as nossas plantas ficarem mais felizes. É uma técnica tão simples, né, e tão maravilhosa. Ela basicamente pega um processo que acontece naturalmente e a gente faz ela acelerada em casa. Então a gente faz esse processo que duraria na natureza alguns anos, ele em poucas semanas ele acontece. A gente tem no Brasil a história da compostagem, assim, essa compostagem, digamos, mais urbana, né, assim, mais doméstica. A gente começou com as pessoas fazendo um buraco no chão e jogavam as coisas lá dentro. Isso é uma coisa que a gente herdou dos imigrantes europeus. Porque na Europa isso faz sentido. Como a gente tem um inverno frio, a compostagem congelaria. Então no buraco fica mais quentinho, mantém o calor, as bactérias continuam vivas, as minhocas estão ali, né, vivas, continuam em ação. E essa técnica foi usada por muito tempo. Mas a gente sabe que hoje em dia essa não é uma técnica adequada para o nosso clima. Como a gente tem um clima muito quente, a gente tem diversas outras técnicas muito mais eficientes, muito mais práticas e com menos problemas ambientais do que do buraco. Do buraco, quando chove enche de água, pode contaminar lençol freático, pode Pois juntar é, rato, isso juntar serve mosca. para meia dúzia de pessoas, não como padrão de Exatamente. compostagem, né? É aquela coisa de importar uma técnica sem adaptar para o nosso clima, né? Como tudo que a gente fez com a nossa fruticultura, com a nossa agricultura, a gente pega a técnica lá de fora, aplica aqui de errado, daí a gente desenvolve a nossa. As formas mais legais que a gente tem hoje em dia são tecnologias recentes. Quando a gente fala em tecnologia parece que é complexo, mas é uma coisa completamente simples, é uma tecnologia da natureza. A compostagem geralmente precisa de alguns elementos. Assim, para ser uma compostagem em casa simples, sem nenhuma estrutura, a gente precisa de matéria orgânica, que seria o resíduo de cozinha. A gente pode pensar que dá para compostar qualquer coisa, mas para um ambiente doméstico, o mais legal seria compostar os resíduos crus, né? Os frutas, legumes e verduras. Acho que para começar por aí seria o legal. A gente vai precisar de um resíduo seco, que seria o resíduo rico em carbono, depois eu vou falar um pouquinho disso, que seria folha seca, palha, capim de resto de poda, ou triturado de madeira, ou serragem de madeira não tratada, né? Tem que ser de madeira de verdade, e não Tá. madeira com aditivo, Pode ser tipo compensado em palha de nada. milho? Pode. Pode. Qualquer material que seja mais sequinho, com aquela carinha assim de folha seca. Uhum. Então, pode ser. A gente vai precisar dessas duas coisas numa proporção correta, numa proporção determinada para fazer compostagem em casa. A gente pode fazer as compostagens mais comuns. Tem o composto de folha, que é a compostagem que eu acho que todo mundo deveria fazer. Por exemplo, na Austrália,
é senso comum se fazer. As crianças aprendem na escola porque a escola tem. Caiu folha na rua, no caminho, na passagem, rastela, coloca numa estrutura que não é super fechada. Ela é uma estrutura tipo, pode ser um cercadinho de arame, de plástico, de madeira, põe as folhas lá e deixa elas desaparecerem. Vai demorar um ano, é um processo de 6 meses a um Mas ano. abrigo de chuva, né? Não pode chover em cima. É o abrigo de chuva, mas tem que ter umidade, então é bom regar aí a cada uma semana ou Tá. duas. Ela só não pode ficar totalmente seca, mumificada, mas tem que ter umidade. Esse processo é um processo que não vai ter envolvimento muito de bactéria, vai ter um pouco de fungo e vai ter bastante insetinho, tipo tatuzinho, minhoquinha, E isso centopeia. vira adubo também. Vira adubo, que é o composto de folhas, que em inglês a gente chama de leaf compost, que é basicamente esse composto de folhas é maravilhoso. Ele dá uma estrutura muito boa para a terra. Quando você mistura no vaso, a planta fica feliz, a terra não compacta, é uma coisa fofa, é uma terra fofinha, muito boa. Antes de você Esse seria o primeiro. continuar, eu só queria falar uma coisa que eu estava conversando com o Guilherme até sobre outro tipo de composteira. Eu tenho minhocário em casa, que ele vai explicar o que é, e eu tenho um jardim de paisagismo comestível que o Guilherme ajudou com a conceituação e tal. Moro num bairro com muita árvore e tem muita poda em casa e tem muita folha que cai. E eu comecei a ficar chocada comigo mesma que eu tava podando, sei lá, vinagreira, sei lá, poda alface que morreu, que bichou, enfim, enfiando num saco plástico e mandando para um aterro. Eu tava fazendo a coisa mais escrota, que é pegar uma coisa que se eu deixasse na rua, depois de 2 meses ia desaparecer, botando num saco plástico, ela fica milhares de anos no sistema. Por isso que eu acho importante a gente ter noção do tamanho do nosso impacto, né? Quando a gente fala de 8 bilhões de pessoas, imagina se é irreal, tá? Mas vai, metade. 4 bilhões de pessoas resolvem catar as folhas da rua, enfiar no saco de lixo e mandar para o aterro. Como é insustentável a forma que a gente lida com lixo, inclusive com coisas orgânicas que decompõem. Pensa nisso, se você também não está fazendo a mesma coisa escrota que eu estou fazendo ainda, mas vou mudar em breve, se tudo der certo. Desculpa, pode continuar. Imagina, e esse resíduo de poda, de folha de varrição, não está computado nessa emissão per capita de lixo. Então, Não. né, você imagina a quantidade de quem tem um jardim grande, por exemplo, né? Espaço institucional, isso não está computado. Então, essa é a primeira técnica que todo mundo pode fazer, porque ela é muito simples. Você não precisa fazer nada além de empilhar as folhas e manter um pouco de umidade. Só isso. Não junta rato, não junta barata, vai ter tatuzinho e centopeia, de monte. Tá Simples bom. assim. Demora um pouquinho mais, no verão vai uns 6 meses, começar a pegar o inverno demora um ano, mas vai tranquilo. A segunda técnica, que é muito famosa e é muito legal, é o minhocário. O minhocário, basicamente, a gente vai usar as minhocas, que o pessoal chama de minhoca californiana, mas ela não é californiana, é uma minhoca vermelha muito mansinha, uma minhoca, se não me engano, Porque tem norte-americana. minhoca que não é mansa? A minhoca nativa brasileira, ela é uma minhoca puladeira. Não é que ela vai te atacar, mas ela é uma minhoca... Se você vai remexer a minhocária, ela sai pulando. Por quê? Porque ela, para não ser atacada, ela se mexe freneticamente. Ela tem uma convulsão. Olha, eu não sabia, mas E é só por isso que ela não é usada no minhocário ou a californiana ela tem alguma coisa que a nossa não tem? a californiana, ela é mais voraz. A minhoca nativa, a minhoca da terra, né, que dá no chão, no jardim, ela come as coisas que já estão semi-decompostas por outras criaturas. Então, por exemplo, cai uma casca de banana no chão. A gente jogou. Daí essa banana vão vir fungos, essa banana vai ficar preta, ela vai começar a se decompor. A hora que ela tá com aquela cara que você não identifica mais o alimento, daí a minhoca nativa sobe para comer bonitinho. Já a minhoca californiana, que, perdão, eu falei que ela é norte-americana, ela é europeia, a minhoca californiana ela é gulosa. Ela come o alimento em si. Então, você coloca ela, vai ter um minhocário, né, que podem ser caixas ou baldes, você vai colocar... Vai ter uma camadinha de humus onde elas vão morar embaixo, você vai pondo o alimento e elas sobem para comer o alimento, elas não esperam ele se decompor. E elas comem o próprio peso, ou 2 vezes o próprio peso por dia. Nossa, no Você meu fala, minhocário tem umas minhocas que já estão, tipo, gigantesca, no... gordaça, assim. Então, um minhocário pode ter, por exemplo, chega a ter, dependendo do tamanho do minhocário, 1 quilo de minhoca. Então, ele processa 1 quilo de resíduo por dia. Olha só, se você tiver um minhocário grande, você consegue em 2, 3 dias, né, o resíduo de uma família. Então, é muito voraz. Para o minhocário doméstico, é interessante a gente pensar que tipo de resíduo. É sempre folhas, legumes e verduras, só que as minhocas, elas têm um paladar, elas são gourmet. A gente pensa que minhocário está na Olha, terra, come qualquer coisa. Elas são finíssimas. Elas são repelidas por plantas da família do alho. Então, alho, alho poró, cebolinha e cebola, elas e não nirá, curtem, não curtem. não curtem,
não Tá. curtem. Tanto que você nunca vai. É difícil você ver uma cebola bichada, porque nem o bicho curte aquilo, só a gente Nossa, é curte aquilo. É verdade. um cheiro muito Você forte, né? falou uma verdade. Eu nunca acho que vi uma cebola bichada. Porque Tem ela tem essa razão. proteção natural. Exatamente. Não gostam de coisas muito cítricas que podem mexer com o pH, então se você é viciado em fazer suco verde, toma 15 limões por dia, talvez o limão não seja o melhor destino para ele a composteira. Muitas cascas cítricas, né? Então muito abacaxi, muita laranja, limão. E coisas aromáticas, então, nossa, eu tinha um saco de 1 quilo de hortelã em casa e esse 1 quilo estragou e eu joguei 1 quilo de uma vez na composteira. Aí as minhocas vão se rebelar. Vai ter rebelião das minhocas, elas vão fugir. Já Mas aconteceu. tirando Eu não joguei 1 quilo de hortelã, mas assim, eu já notei que tem algumas coisas. Eu joguei um pouco de manjericão, elas começaram a fugir do minhocário. Não curtiram também o manjericão, não. sim, elas não são muito tempero, assim, elas têm um paladar mais paladar hospitalar, assim, elas não curtem muito. Mas tirando isso, é uma técnica muito legal, porque ela é muito segura, porque o intestininho das minhocas, elas têm uma biota interna que mata vários tipos de ameba, de patógeno, então o que elas comem, o resíduo delas, posso falar a palavra cocô? O cocô da Pode, minhoca total, falar a palavra. A gente já fala coisa bem pior do que cocô. é pior, já xingou muita gente, né? Já. O cocô da minhoca, ele é limpo, ele entre aspas limpo, não tem patógeno, então não tem coliforme, não tem ameba. Então ele é um resíduo seguro para usar nos vasos de casa e devolver para a própria horta. Ele é o inverso do E cocô humano. Ele é limpinho. Entendi. Exatamente, Cocô da minhoca é limpinho. é limpinho. Tem um terceiro tipo de compostagem, que é uma compostagem que dá para fazer em recipientes maiores, mas ela exige mais oxigenação. Então, para quem mora em apartamento, o minhocário acho que é o mais adequado, porque as minhocas comem tudo muito rápido, elas são vorazes. Dá para fazer a mesma estrutura de compostagem da minhoca sem a minhoca, em que quem vai dominar vão ser as bactérias, que é a compostagem termofílica, em que é um processo muito lindo, Ellen, porque Essa eu como não que as plantas conheço, me crescem? conta. Elas absorvem luz solar para fazer fotossíntese, então elas Sim. absorvem radiação. E essa radiação fica retida na molécula das folhas, na forma de celulose, de açúcar, de várias moléculas de carbono. Uhum. E quando a planta se decompõe, ela libera esse calor, ela vai liberar essa energia que ela absorveu da fotossíntese na forma de calor. Ah, é por Então a isso que gente. quando tem o começo da compostagem aquece tudo que tá lá. Exatamente. Entendi. Exatamente. Com as minhocas não dá tempo de aquecer, porque elas vão comer tudo. Nessa outra técnica que não tem minhoca, esse calor preso da luz solar que a planta captou sabe quantos meses antes, vai ser liberado na forma de infravermelho, né, na forma de calor. Então, essa é uma compostagem que esquenta e ela exige um pouco mais de oxigênio. Então, é legal fazer em ambientes mais abertos. É uma compostagem que tem um método muito legal, eu não vou entrar super nos detalhes dele, mas chama método UFSC, UFSC, porque ele foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Que legal. Esse é muito legal, porque esse é o método mais adequado para fazer de pequenas a grande escala. Por exemplo, os pátios de compostagem do município de São Paulo, por exemplo, da Lapa ou da Zona Leste, fazem nessa técnica, que basicamente é uma grande lasanha, que vai uma camada de folha seca, que todo resíduo de pó de varreção faz uma camada dessa Tá. lasanha, que seria talvez a massa, e o queijo com molho seria o nosso resíduo de cozinha, em camadas intercaladas. Não vai adição de terra, é só resíduo, matéria verde, né, de Tá. pó da folha seca e resíduo de final de feira eles usam. Final de feira, inclusive, incluindo peixe, incluindo resto de carne, incluindo Ah, eles põem papel, isso também? vai tudo, vai Ah, tudo. nessa pode ir carne, ao contrário do minhocário. Exato. Essa é a compostagem que a gente pode compostar absolutamente qualquer coisa. Para quem estiver começando, o ideal é começar com os crus, porque os crus demoram mais para decompor. Os cozidos e as carnes, depois que você tiver um pouquinho mais experiente, daí você começa a colocar eles. E não O que é legal fede. dessa. Não fede, é isso que eu te falar que é incrível. Essa técnica, você faz como se fosse um ninho em volta de palha, geralmente é de palha com um pouco de folhas secas, que forma um biofiltro. E como embaixo, eu nem falei, mas a camada mais de baixo, você faz com bastante galhos, gravetos, então tem uma entrada de ar. Como essa pilha esquenta, ela cria o que a gente chama de corrente de ar, corrente de convecção. O ar quente sobe, então por baixo e pela lateral ela puxa o ar frio e por cima sai o ar quente. Então ela se autoventila. Como entra oxigênio e tem o biofiltro da palha, não tem mau cheiro. Olha. É uma E loucura, demora porque a gente quanto tempo isso para virar humus? de- o- ela já perde o aspecto de resto de comida, você já não identifica mais o que tem ali depois de 2 meses. O ideal é esperar de 3 a 5 meses, dependendo da época do ano, para que tenha uma estabilização. Então, para que tudo que os bichinhos possam consumir dali seja consumido. Daí a gente tem, depois de 4 meses, 5 meses com segurança, a gente vai ter um resíduo de excepcional qualidade E na e que pode prefeitura compostar ele é qualquer coisa. usado para alguma coisa, esse humus? Sim, ele é usado para as áreas.
Eles, se eu não me engano, eles fazem doação, se tiver requisição aí para agricultura urbana, só Tá. que eles não fornecem transporte, então é um grande gargalo para o agricultor urbano. Porém, eles usam para praças, então eles usam para adubar, volta um pouco para praças e parques, eles utilizam para arborização urbana. Eu estava lendo, não sei se é verdade, mas que o humus líquido, que não. Bom, vamos voltar para o minhocário. O minhocário que eu tenho em casa um de 3 andares. Quanto maior o seu consumo de comida, mais caixas você tem que ter, porque mais coisas você vai botar na caixa, né? Eu achei que Sim, 3 caixas ia estar sossegado, já está começando a ficar pouco, porque em casa eu sou basicamente vegetariana, então a gente come muita verdura, legume, fruta. Eu cozinho praticamente todo dia. E apesar de eu não tirar casca de quase nada, eu ainda não estou na fase de utilizar todas as cascas de banana para fazer fritinha, né? A gente tem, né? sim, A gente vai à medida do possível. Então, meu minhocário vida real. ele é bem utilizado. O que que acontece? Quando eu comprei o minhocário, eu não fazia ideia de como funcionava aquele negócio. E me deram as caixas com os furinhos embaixo, e do lado, uma tampa com os furinhos em cima e uma outra, e o último andar, o mais de baixo, é uma plataforma assim com uma torneirinha. Daí me deram as minhocas num saco e um monte de terra no outro saco. Eu falei, mano, o que que eu faço com isso, né? O legal é que você vai aprendendo à medida que você vai fazendo. Então, uma das coisas que eu aprendi falaram lá que tinha que trocar determinado, sei lá, de 2 em 2 meses, você tem que trocar a caixa. A caixa de baixo vai para cima, de cima vai para baixo. Eu falei, mas, mano, pra quê? É uma coisa simples, acaba a comida, né? Daí, quando acaba a comida Exato. de baixo, elas já transformaram tudo em humus. Então, a terra vai estar super. O humus vai estar lá, as minhocas vão estar lá, os furinhos da caixa de cima, que você já vai estar pondo coisa, elas vão subir por esses furinhos. E o resíduo líquido, sobra um resíduo líquido, que tem gente que chama de chorume, né? E a gente tem uma ideia muito ruim do que é chorume, né? Chorume parece, sempre me remete àquele líquido escroto caindo do caminhão de lixo, com aquele cheiro Ah, fétido. E, sim. na verdade, esse chorume do minhocário é um tremendo adubo, e pelo que eu li, é isso que eu queria te perguntar, Guilherme, dependendo da diluição, ele pode ser usado como repelente orgânico também, para, sei lá, Sim, pulgão, cochonilha, né? sim. Ele é. Bom, todo alimento, quando vai se decompor nesse processo, né, que vai folhas secas ou serragem e o alimento, a gente vai produzir três substâncias. Vai produzir um pouco de gás, então vai ter perda de gás carbônico, um pouquinho de metano, um pouquinho de amônia vai sair da caixa. Se você fizer tudo certo, não vai sair nenhum gás de enxofre com fedor, né? Não tem cheiro A nenhum. minha não tem cheiro de nada, não. Tá tudo certo. Se não tem cheiro, tá tudo certo. Vai ter a porção sólida, que é o humus mesmo. Depois a gente pode falar um pouquinho do que é o humus e por que ele é bom. E a porção líquida, porque imagina que você pôs uma casca de melancia, que é 95% de água. Isso vai para algum lugar. Uhum, Vai descer para esse tanque. Então vai ter muito mineral dissolvido e muitos micro-organismos. O que é muito legal da agricultura orgânica de base agroecológica, né? É porque uhum. é considerada que a planta não está sozinha. A planta precisa de um ecossistema de micro-organismos no solo para poder absorver nutriente. É mais ou menos como se eu pegasse uma cana de açúcar e eu tentasse transformá-la em açúcar comendo a cana. Se eu tiver um moinho para transformar em caldo de cana, é muito mais fácil, né? É um pouquinho, é. Então, para a planta é a mesma coisa. É como se você, ao invés de dar um sabugo de cana lá, você dá já o caldinho de cana-açúcar na boquinha dela, a garapinha. O microorganismo ele faz essa mediação. O fungo e algumas bactérias mediam o nutriente e a planta. Então, eles aumentam a absorção da planta dos nutrientes do solo. Então, mesmo que tenha nutriente, se não tiver microorganismo, a planta não absorve direito. Então, a gente coloca microorganismo e coloca esses minerais. E quando a gente usa isso direto no solo, a gente pode Uhum. usar também via foliar, porque as plantas têm absorção foliar de nutriente, especialmente de nitrogênio. A gente dilui, geralmente a diluição é de 1 para 10 até 1 para 50. Por exemplo, a orquídea é 1 para 30, 1 para 40, é bem diluidinho. Imagina, é um copinho para 30, 40 de água. Uhum. Vai ter um efeito muito legal, porque a planta vai absorver esses minerais pela folha, e esses micro-organismos que estão ali são micro-organismos que a planta super lida bem, porque eles fazem parte do ecossistema ali da planta. Então, se a planta está com fungo, está com uma doença, com um pulgão, com uma bactéria, eles vão combater, vai ter um efeito de competição, como se fosse
uma vacina, não é um Nossa, exemplo ruim, é um exemplo ruim. tipo zero, em vários casos, a necessidade de tacar um troço. Ah, vou lá na loja, no Pet, não sei das quantas, que tem a parte de jardinagem, comprar um troço mega químico, às vezes até glifosato diluído, para colocar na sua planta, para colocar mesmo na sua horta, sem fazer ideia do quão nocivo pode ser. E o contrário, esse humus líquido que sai do minhocário, ele deve ser um alimento assim 100% bem-vindo pelas plantas, né? Porque não tem por que não ser, né? É completamente natural. Sim, na nutrição vegetal, vou falar disso rapidinho, na nutrição vegetal industrial, não orgânica, né, na convencional veneneira, quando você quer uma planta bonita, você precisa de 3 macronutrientes, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, e 3 nutrientes que são um pouquinho menos importantes, que é o cálcio, o magnésio e o enxofre. Se você der esses 6 nutrientes, você tem uma planta bonita, mas é aquela couve que você compra e depois de 2 dias ela está amarela na sua geladeira. É aquele tomate que não tem gosto de absolutamente nada. O biofertilizante, né, esse chorume a gente chama de biofertilizante, para tirar esse aspecto, né, de líquido vazando do caminhão. O biofertilizante tem pelo menos 40 nutrientes que a planta precisa. Então, quando a gente fala de um alimento integral, não é só um alimento integral em seu estado completo eu estou comendo a casca, mas é integral nos nutrientes que a planta é capaz de absorver. Então, o alimento de boa qualidade, a planta absorve tudo aquilo que tem disponível para ela no solo. Então, se você quer uma couve rica por uma couve, sei lá, que tenha zinco, se você não oferecer zinco para a couve, ela vai ser uma couve sem zinco, porque o zinco não é um dos elementos super importantes para a planta. Então, ela vai ficar amarela na sua geladeira. Então, dessa forma, a gente coloca tudo que a planta precisa. É tipo o suplemento mais perfeito e é de graça, né? A natureza faz. Tem muita gente que me pergunta por que compostar? Dá trabalho. Puta, eu vou ter que lembrar de fazer com as minhocas. Minhoca não é pet, né? É bom que deixe claro que você não precisa fazer carinho na minhoca, você não precisa dar atenção para a minhoca quando você chega em casa. É uma coisa simples, na verdade, ter um minhocário, né? É só você pôr a comida para ela, que na verdade eu não gosto de falar que parece que é carne, né? Mas assim, é isso. Os pedacinhos que você não usou de verdura, fruto, legume, as cascas do que eventualmente você descasque. Comprei um maço de rúcula, metade estragou na geladeira. Mano, você não precisa jogar fora, joga na composteira. Quer dizer, ele ajuda a diminuir o desperdício, né? Você, Guilherme, o que você acha que para uma pessoa que mora no apartamento, numa vida, aquela vida paulistana ou de grandes cidades e tal, que acha que não vai ter tempo, não vai ter saco para isso, como que você entusiasma a pessoa pela compostagem? Sabe aquele lixinho da pia cheio de mosca, que às vezes vaza aguinha e você odeia mexer? Você nunca mais vai ter que pôr a mão nele. Olha que estímulo bom. Adorei esse estímulo! Gostei muito, porque suas minhocas vão comer. Não é verdade? Exatamente. E as suas plantas depois vão ficar muito felizes com o humus produzidos por elas. Tem uma lista de o porquê compostagem, tanto a nível individual quanto de políticas públicas, né? Como o Guilherme disse, essa compostagem que uma parte do que acontece nas feiras e tal vai para a compostagem de algumas cidades, como São Paulo e tal. Agora, você imagina a quantidade de feiras que tem todos os dias na cidade. Junta isso ao fato do Brasil ser um dos países que mais desperdiça alimento do mundo. Cerca de 30% dos alimentos que a gente planta ou cria, no caso de animais, 30% vão parar no lixo em algum momento, seja no campo, seja no manuseio, seja no transporte, ou seja, no caso aqui que a gente está falando, dos lixos no final de feira livre. Que não tem nada de lixo, ali podia alimentar muita gente, mas pensando só no volume, tá? Imagina todas essas feiras, todos os dias em São Paulo, com toneladas de comida. Eu não sei se você sabe, talvez você não saiba quantos % disso vão para esses aterros que recebem compostagem. Mas bem pouquinho, eu não sei agora, mas é muito pouco. É muito pouco, né? Então você imagina, vai que seja otimista, 10% vai para compostagem. Você imagina esses 90% de todas essas toneladas de comida todos os dias entrando num caminhão de lixo, que não é, em geral, coleta de lixo orgânico, é coleta de lixo normal. Então vai
a tomate, a maçã, a rúcula, o repolho, junto com a fralda, com o sapato, para o mesmo lixão. Não sei se vocês sabem como funciona a maior parte dos lixões. O lixo é enterrado, né? E vão ali, aquilo ali sim vai ter um chorume, ali sim vai ter um grande problema de contaminação de solo, de contaminação, inclusive, da redondeza, e com a liberação de metano, tanto que tem alguns lixões na beira de São Paulo que você vê que parece que tem umas chamas, assim. São simplesmente canos enfiados no lixão, captando aquele metano para não explodir, né? Basicamente, para não explodir o negócio. Então, por que você acha que é importante as pessoas entenderem o que é compostagem e saberem dar finais apropriados para as suas coisas? O que para você é mais importante no tema compostagem? Eu vejo de duas formas. A compostagem, essa compostagem pública, o grande gargalo da agricultura urbana em São Paulo, no Brasil todo, é o insumo de fertilidade, porque os solos urbanos são horrorosos. A fertilidade é uma coisa que se constrói, e a cidade destrói a fertilidade. É o principal insumo da agricultura urbana. E é a maior dificuldade do agricultor, porque o agricultor, além de ser produtor de verduras, ele tem que fazer o próprio adubo. Imagina que lindo seria se a gente conseguisse, por exemplo, nos locais que a gente tem um deserto alimentar, nas quebradas, onde tem um tiozinho produzindo ali no linhão, ou que tem, enfim, tem produção de comida na cidade, se estivesse usando esse recurso. Imagina se esse recurso, além de ser feito na cidade, se fosse distribuído, destinado para esses agricultores. Nossa, a gente ia conseguir fomentar uma agricultura urbana, a gente ia conseguir reduzir, aumentar a oferta de vegetais, aumentar a qualidade e a quantidade das hortas urbanas. Então, quando a gente fala de fazer compostagem comunitária ou compostagem na escala pública, de feiras, por exemplo, a gente está falando de fomentar mais comida no segundo momento. E em escala doméstica, primeiro, quando você tira, a experiência de tirar humus do minhocário é o prazer de tirar o seu primeiro bolo do forno. É verdade. Porque é uma coisa que você dedicou tempo, você teve que estudar um pouquinho, um mínimo, não é trabalhoso, mas você tem que entender um pouquinho, e você vai querer esses resíduos do dia a dia ali. Eu em casa, por exemplo, não alimento minha composteira, eu alimento 2 vezes por semana. Eu tenho Tupperware na geladeira, tudo que sobra, casca de mamão, casca da lixia, o talinho do brócolis, o fiapinho, não sei o que, eu vou jogando lá. 2 vezes por semana, quando me dá a louca à noite, eu jogo lá no meu minhocáriozinho. E... Você faz jejum intermitente nas suas minhocas? Então, as minhocas, gente, podem ficar sem comer por até 2 meses. Então, Jura? se tiver algum resíduo, juro, você vai viajar, Nossa, as minhocas são as heroínas das blogueiras fitness, né? Das influencers fitness. Ficam 2 meses sem comer, minha gente. Tranquilo, elas meio que hibernam, elas param de se reproduzir, o metabolismo delas diminui e elas ficam lá de boa. Então, assim, você esqueceu 2 semanas de pôr, foi viajar de boa, gente. Não é um pet que tem que cuidar todo dia. Você pode cuidar todo dia e conversar com elas também, igual um cachorro pode, mas não precisa. E o que é muito legal, porque quem mora em prédio tem que ficar descendo com aquele lixo orgânico, que enche o saco, inteiramente enche o saco de lixo. E tem que ficar descendo. Se você não desce sempre, vai fermentar, apodrecer. O que a gente pode, inclusive, reforçar aqui. A compostagem é um processo controlado de apodrecimento. Onde o apodrecimento que dá num saco de lixo é fechado, não tem nenhum insetinho e não tem oxigênio, então ele vai feder, o processo de compostagem é o contrário, ele é controlado, então não vai ter esses problemas. Então, assim, lixo vazando, descer com aquele monte de negócio, depois o caminhão não passa, fica no sol, fica fedendo, o cachorro rasga o lixo na rua. Acabou. Você resolve isso em casa. Você fala, mas o que eu vou fazer com este monte de adubo? Amor, você tem um dinheiro ali na forma de adubo. Você pode comercializar, você pode doar para a escola mais perto da sua casa, pode dar para o jardim do prédio, pôr na pracinha. Você está gerando uma coisa que não existia antes, você está gerando um valor ali. Então, por que não jogar na pracinha do bairro? Tem gente que está pode fazer, tem gente que faz isso para comercializar, em pequena escala, dá para fazer. Guilherme, você acabou de me dar uma ideia maravilhosa. Eu vou botar a próxima leva lá na praça, na frente de casa. Sim, dá para o vizinho, dá para aquela sua vizinha que tem um monte de planta, mas não faz compostagem ainda. Então, assim, encontra-se um uso, né? A gente tem tanta área verde na cidade, você consegue encontrar um uso para isso. E o mais legal, depois, quando você encontra um uso e você põe, você vê resultado. Então, tem aquela pracinha morta, que só tinha umas árvores meio esturricadas e uma grama xoxolenta. Você vai jogando, depois de 6 meses você vê a diferença. As plantas bonitas, vindo mais insetinho. É lindo, você vê a diferença. Então, assim, você vê que você fez, assim, não é jogar a responsabilidade por fazer a sua parte, né? A gente deveria ter políticas
públicas de compostagem comunitária, né? Mas, assim, pensando que as pessoas têm dificuldade de entender qual que é o resíduo, começando individualmente, acho que já é um primeiro passo. E é muito legal porque quando você começa a fazer compostagem, você obrigatoriamente olha para a sua alimentação. Quando você olha para o seu lixo, você vê seus crimes alimentares de comer, gerar um monte de resíduo de plástico, de tranqueira que você comeu, coisa que você deixou estragar na geladeira, coisa que você não usou integralmente. Se você gera pouco resíduo orgânico, você ou come muito fora de casa, ou está tendo uma alimentação muito industrialita, né? Cheio de ultraprocessado. Cheio de pacotinho. Então você começa... Exatamente. Então, menos pacotinho, mais verde. Ter bastante resíduo orgânico é um sinal de que você está se alimentando bem. Então você começa a refletir na sua própria alimentação. Tipo, nossa, gente, pera, como que só não tô gerando só isso? Nossa, não tem resíduo de fruta na minha casa. Gente, preciso comprar banana, tenho que comprar mamão, não tô comendo. Então é bem legal. Você reflete também sobre os seus hábitos, né, alimentares. Total. Esse estudo esse panorama dos resíduos sólidos no Brasil de 2020 tem uma lista do que afeta a diminuição do volume de resíduos enviados a aterros. A primeira coisa pode gerar economia aos municípios com o custo de transporte para o aterro, então são menos caminhões circulando para ir para os aterros. Segundo reciclagem do material orgânico e enriquecimento do solo com nutrientes gerados pela composteira, que o Guilherme acabou de falar. O segundo adubo ecológico, que pode ser usado na produção de alimentos orgânicos em hortas domésticas ou urbanas, o Guilherme também acabou de falar. Diminuir o mau cheiro do lixo doméstico e, consequentemente, atrair menos insetos, baratas e ratos. Reduzir a necessidade de uso de fertilizantes cínticos é bom. Cíntico é químico com sintético junto. Fertilizante químico. Menos plástico, já que o lixo vai estar menor e vai ser preciso menos sacolas e saco de lixo para descarte. E uma coisa que eu acho mais louco de tudo nisso é não envolver mais algo que se decomporia na natureza em no máximo 6 meses com algo que demora milhares de anos para se decompor. É isso, quando você bota uma casca de banana dentro do saco plástico, é exatamente isso que você faz. Você, eu, a maior parte das pessoas. Guilherme, foi ótimo, adorei a sua terceira participação no Vice Food. Sigam o Guilherme no Instagram, @matosdecomer. Apesar de só ter 32 anos, o mocinho é uma fábrica de conteúdo de qualidade. E espero vê-lo mais vezes por aqui. Certamente veremos, não é verdade? Porque assunto não falta. Não falta. E a gente fica aqui com mais um Vice Food. E como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.